Bom dia a todos. Bom dia, bem-vindo. Fechar aqui. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. André, pode iniciar a TPC, por favor. Ok. Bem, dar as boas-vindas a todos aí. Um bom dia a todos, uma ótima reunião de trabalho. Estamos iniciando a terceira TPC de Ciência da Natureza e Matemática, com os PCNPs de Física, Edna Soares, a PCNP de Matemática, Daniela Darwin, e o PCNP de Química, que vos fala, André Luiz. Nós temos alguns lembretes importantes antes de iniciarmos, de fato, a nossa reunião de trabalho. Peço a todos, por gentileza, que deixem o microfone e a câmera desativados, deixar o celular no modo silencioso, a fim de evitar ruídos. As dúvidas serão respondidas após a explanação. A formação será gravada e disponibilizada posteriormente. Ao final da formação, será disponibilizado um formulário para registro de participação. As dúvidas oriundas sobre temas não tratados podem ser realizadas ao final da TPC. Se porventura tiver alguma outra dúvida mais específica, pode estar entrando em contato conosco também. Nossa pauta de hoje, nós vamos versar sobre currículo paulista, nova etapa do ensino médio no componente curricular química, onde eu vou dissertar operadores matemáticos no Google Forms e o uso da plataforma Jamboard, a lousa digital, com o PCNP Luiz Figueiredo, e encerrando a nossa reunião de trabalho, os itinerários formativos com a PCNP Daniele. Bem, aqui nós vamos falar sobre o componente de química relacionado ao currículo paulista. Procurei fazer uma abordagem onde nós vamos analisar uma habilidade e seus objetos de conhecimento. Quais são os objetivos aí principais dentro da elaboração do currículo paulista, da nova etapa do ensino médio? Trazer para o estudante a oportunidade de ampliar conhecimentos, desenvolver conceitos e habilidades que os auxiliarão na elaboração dos seus PVs, são os projetos de vida, e na resolução de questões que envolvam posicionamento ético e cidadão. Nós, da área de Ciência da Natureza e Matemática, nós temos também a grande necessidade, vamos colocar assim, de despertar isso daí nos nossos alunos. Né? Através do quê? De procedimentos como investigativo, análise de questões envolvendo situações do cotidiano, para que eles possam elaborar soluções, amplificar sua criatividade e, dessa forma, se tornar um cidadão pleno. Dentro do currículo paulista, o material, inclusive, ele está disponibilizado no final nas referências, ele foca no desenvolvimento de competências e suas habilidades. De que forma isso acontece? A escola atua como espaço de cultura e de articulação, buscando enfatizar o trabalho entre as áreas e seus respectivos componentes no compromisso de atuar de forma crítica e reflexiva na construção coletiva de um amplo espaço de aprendizagens, tendo como destaque as práticas pedagógicas.
O que são essas práticas pedagógicas? Agora que nós estamos no trabalho online, no home office, despertar no aluno cada vez mais o quê? André, A parte de pesquisa. Oi, Dani. o seu microfone está dando retorno. Melhorou, Dani? Sim, obrigada. De nada. E dentro dessas práticas pedagógicas, desculpe, nós vamos despertar no aluno e instigá-lo cada vez mais ao quê? A pesquisa, a leitura de textos da nossa área de conhecimento, como das demais, a elaboração de roteiros de pesquisa e experimentos. O documento em si, o currículo, ele traz uma gama de opções, mesmo para nosso trabalho agora que está sendo desenvolvido no home office, no trabalho online. Próximo, Dani, por favor. Dentro do documento, nós temos as orientações pedagógicas. As orientações pedagógicas é que vão nortear o nosso trabalho dentro de cada disciplina específica. E ele também está contido no documento aí principal, que está no final das referências. No caso do componente curricular de Química, os temas a serem desenvolvidos referem-se ao estudo do comportamento dos átomos e, consequentemente, dos materiais. Segundo bimestre, no componente curricular de Química, segunda série do ensino médio. Aqui eu vou procurar fazer, dentro da minha explanação, uma contextualização, uma correlação, principalmente com a disciplina de Física, onde aqui vocês vão ver que eu estabeleci uma conexão relacionando com o estudo e abordagem de cargas elétricas, mas vocês em sala de aula, no estudo do documento, podem e vão verificar outras conexões que podem ser trabalhadas tanto na parte de Química quanto na parte de Física. Em relação ao componente curricular de Física, para a segunda e terceira séries do ensino médio, os temas são calor e energia e produção e consumo elétricos, respectivamente. Próximo, Dani, por favor. As metodologias utilizadas. Elas estão contidas no guia de transição para o professor e as atividades sugeridas no caderno de atividade dos alunos, que perpassam todos os conteúdos descritos nesse quadro 1. Esse quadro 1, ele está relacionando somente com o componente curricular Química. Próximo, Dani. Nas atividades sugeridas, o que é proposto? Promover a compreensão, a visualização, a prática e o desenvolvimento das habilidades fundamentais nos estudantes, evidenciados no currículo do Estado de São Paulo, SAEB e BNCC, e fortalecer os preceitos de um ensino investigativo que auxilia no cumprimento integral dos objetivos de estudo deste bimestre. Então, nossa principal premissa, nosso principal referencial é fortalecer o quê? Esse ensino investigativo. Despertar no aluno o quê? A curiosidade mesmo. Fazer que com o estudo de uma determinada situação, de uma determinada habilidade, de uma situação, problema, ele possa ser o quê? O sujeito
e agente daquela resolução, daquele trabalho envolvendo aquele determinado conteúdo. Vocês vão observar que dentro do quadro 1 de Química, tem relação do tema, as habilidades, a descrição, e também estabelece como trabalhar, relacionando também com a matemática e com a língua portuguesa. Próximo, Dani. O foco na abordagem investigativa. Parte-se de uma ou mais questões ou situações-problema que irão instigar a curiosidade dos estudantes para vislumbrar ideias, construir hipóteses, pesquisar, desvendar desafios e encontrar soluções apropriadas, sempre em busca do bem coletivo. Quando a gente fala em vislumbrar ideias, construir hipóteses, vocês já podem estar imaginando que, de uma forma assim bem ampla, isso que está contido nesse slide, ele aborda o quê? Ele está abordando o conceito do método científico, que tem aquelas 7 etapas para a gente elaborar o quê? Ou formar o aluno com pensamento crítico, criativo, sugestivo, dentro da nossa área de atuação, que é a ciência da natureza e matemática. Sempre quando nós estamos recebendo a questão de curso de capacitação, Olimpíadas, isso também é sempre bom compartilhar com os alunos, para que eles possam o quê? Desenvolver cada vez mais esse espírito investigativo. Próximo, Dani, por favor. Dentro dessa metodologia, para nós despertarmos cada vez mais esse espírito investigativo, criativo, crítico em nossos alunos, faz-se uso da estratégia das perguntas disparadoras. Alguns trazem como as boas perguntas, mas eu creio e tenho plena certeza que vocês sempre realizam essas boas perguntas. Eu coloquei como as perguntas disparadoras. Qual que é a principal função delas? Instigar a curiosidade dos estudantes e iniciar de fato o estudo da habilidade, onde o professor deve atuar como autêntico provocador pedagógico, estimulando as investigações e registros para haver prosseguimento na sequência de atividades. Isso a gente trabalha de que forma? Dentro daquela sondagem inicial, onde você faz todo o procedimento de levantamento de ideias, sugestões, verificação do que os alunos já trazem de bagagem conceitual do seu cotidiano, e se alguém já trabalha ou trabalhou da sua atividade de trabalho, enfim, aquela atividade inicial que ela é fundamental. Ela é importante em todas as áreas do conhecimento? Mas na área de ciência e matemática, principalmente com esse foco no espírito investigativo, no espírito de elaborar, trabalhar um experimento, isso é de fundamental importância. Dani, próximo, por favor. Como eu disse no início, o principal objetivo da minha fala hoje na nossa terceira TPC, o que é? É trabalhar a questão da interdisciplinaridade, aqui focada em química, os componentes curriculares, química e física. O que é necessário nós temos? Faz-se necessário reconhecer, ressaltar e mostrar aos alunos que, tanto no processo de ensino-aprendizagem, como na resolução de situações, problemas no cotidiano, que o conhecimento e suas habilidades não são compartimentados, não se encontram de forma isolada. Muitas vezes, e creio que muitos aqui tiveram essa experiência também em sala de aula como alunos, principalmente na etapa do ensino médio, nós não tivemos uma fala, um comentário
a respeito do professor falando, olha, esse conteúdo que eu vou abordar aqui, vocês vão ver algo parecido, ou até mesmo o mesmo conceito, só que aplicado de forma diferente, em outra disciplina. E isso é muito importante a gente ressaltar aos nossos alunos, para quê? Para que eles já possam estabelecer as conexões devidas entre os componentes curriculares. Isso faz o quê? Facilita o aprendizado dele, facilita a contextualização, facilita o quê? Mas a questão do protagonismo, dele ser o sujeito e o agente da própria resolução de problemas, isso no seu cotidiano. Na escola, dele ser um aluno mais atuante, dele ter um perfil de líder, enfim. Isso é muito, mas muito importante mesmo, o aluno conseguir visualizar a questão da interdisciplinaridade. Não só nos componentes curriculares de ciências, natureza e matemática, e também nos outros componentes, linguagens e códigos e ciências humanas. Se vocês me permitem compartilhar com vocês uma experiência, quando estava em sala de aula, eu desenvolvi um belo projeto, na época com a professora Beth, de história, em que nós versamos sobre a questão da Revolução Industrial. Foi um trabalho muito bem feito, alunos fizeram PowerPoint, divulgaram na escola, montaram cartazes, elaboraram banners, entre a relação do contexto histórico, a importância histórica deste fato na nossa sociedade contemporânea, e dos conceitos físicos que são aplicados dentro desse tema, principalmente envolvendo o quê? As leis da termodinâmica e o conteúdo, o conceito de máquinas térmicas. Próximo, Dani, por gentileza. Diante do exposto, tudo isso que eu comentei com vocês, a questão da documentação, a questão das metodologias, estratégias, o caráter investigativo do ensino e aprendizagem, ela busca contemplar de uma forma ampla, na sua totalidade, a educação integral desse estudante, para que ele tenha o perfil do estudante que a nossa sociedade pede, que o mercado de trabalho pede, que a família pede. A educação integral. Convém lembrar que o currículo paulista tem como referência a educação integral, que relaciona o desenvolvimento das 10 competências gerais da Base Nacional Comum Curricular, onde o nosso currículo paulista está pautado, cujo objetivo principal é o pleno desenvolvimento do aluno. Isso está garantido em vários documentos, né? E principalmente no nosso documento principal, a Carta Magna, que é a nossa Constituição Federal, que é o principal marco legal que embasa tanto a BNCC quanto o currículo paulista. O que ela fala? A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 205, reconhece a educação como direito fundamental compartilhado entre Estado, família e sociedade, ao determinar que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Constituição Federal, Brasil, 1988. Mas de que forma que isso vai ser buscado? De que forma que isso vai ser determinado? Para atender a tais finalidades no âmbito da educação escolar, a Carta Constitucional, no artigo 210, já reconhece a necessidade de que sejam fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica, comum
e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Dentro desse contexto do ensino fundamental, também está contido o ensino médio. Com base nesses marcos constitucionais, a LDB, no inciso 4, de seu 9º artigo, afirma que cabe à União estabelecer, em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar a formação básica comum. Brasil, 1996, ênfase adicionada. Então, dentro da Constituição, se a gente for estudar, for analisar com critério a LDB 9394 de 1995, ela deixa bem clara 2 pontos. A questão do direito fundamental à educação, que todos, entre o dever compartilhado entre Estado, família e sociedade, devem e têm direito, e também da questão do regime de compartilhamento, do regime de colaboração entre estados, Distrito Federal e os municípios, o regime chamado regime de parcerias. Dentro da BNCC, a Base Nacional Comum, nós temos elencadas 10 competências básicas gerais. No nosso estudo de hoje, na nossa pauta, eu vou focar principalmente nas 2 primeiras, a competência geral 1 e a competência geral 2. O que diz a competência geral número 1? Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade. Continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Se nós formos fazer uma síntese dessa competência geral 1, eu faço essa síntese em uma palavra, como a palavra conhecimento. Dentro dessa competência geral 1, o que mais fica explícito é a questão do conhecimento, tanto que o aluno traz a sua bagagem, tanto dos conhecimentos históricos já conhecidos, já estabelecidos e que vão ser abordados nas situações de aprendizagem, nas habilidades, e também a questão do conhecimento, dele estar disposto em ampliar esse conhecimento na chamada formação continuada, no seu estudo contínuo. Se vocês se recordam, algumas décadas atrás, muitas pessoas tinham a falar, eu vou concluir o meu ensino médio, na época colegial, e já está bom demais, assim eu já garanto um emprego, eu consigo passar em um concurso público, enfim. Com o avanço da sociedade, com as mudanças que estão atreladas a esse avanço, hoje em dia, nós temos o que como premissa básica? O estudo contínuo. Terminou o ensino médio, a graduação, a faculdade, uma pós, um mestrado, enfim. Fica redundante dizer aqui que todos nós, professores, docentes, somos o quê? Eternos estudantes. Semana passada estava falando com um ex-aluno, ele até brincou, agora você está tranquilo aí na diretoria de ensino, não tem que organizar nada, não tem que estudar nada, não tem que ler nada. Eu falei, pelo contrário, meu querido. A leitura, o estudo só triplicou. Só triplicou. Por quê? Porque o caráter formativo, ele não tem limites. E nós, dentro da nossa capacitação, crescimento profissional, temos sempre que buscar essa premissa, a continuação de estudos, a formação continuada, sempre. Não só nós buscarmos, nós incentivamos isso também em nossos alunos.
A próxima competência, Dani, por favor, a 2. Competência geral 2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação, a criatividade para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Isso aqui foca bem a competência geral número 2 dentro da nossa pauta de hoje, onde o foco está o quê? No ensino investigativo, na procura de resolução de situações problema do aluno, tanto no contexto escolar quanto no seu cotidiano, e busca, de uma forma geral, despertar no aluno que a sua situação, para que ele seja crítico, para que ele busque autonomia, para que ele seja uma pessoa solidária, tanto em casa, quanto no trabalho, quanto na escola. Enfim, ele busca colocar como um todo o aluno como o sujeito e o agente de todas as suas ações, independentemente do meio em que ele se encontra. Aqui na BNCC 2, Competência Geral 2, vocês com certeza conhecem ou vão se lembrar de vários alunos de vocês, atuais ou não, ex-alunos, que já foram destaque em Olimpíadas de Ciências, Olimpíadas de Matemática, Olimpíadas de Física, de Química, de Astronomia, enfim. Essa competência aqui, ela ressalta esse caráter investigativo, esse caráter crítico, esse caráter da estimulação da criatividade do aluno. As FEIRs, que nós conhecemos também, o principal dela, a FEBRASE. Quantos alunos de escola pública apresentam projetos tecnológicos de soluções amplas e com um custo mínimo? Nós temos vários exemplos aí, inclusive que são até exportados, né? São mandados para outras nações. Dani, o próximo, por favor. Dentro da análise interdisciplinar aqui da formação, da minha parte, o currículo paulista no ensino médio, no componente curricular de Química, nós vamos analisar, dentro do tema materiais e suas propriedades, 2 tópicos: a condutibilidade elétrica e a radioatividade natural dos elementos, e o modelo de Rutherford e a natureza elétrica dos materiais. Então, aqui, nós podemos dizer, de uma forma geral, que, tanto na condutibilidade elétrica e radioatividade, e no modelo de Rutherford, o que eu procurei linkar, estabelecer de conexão, é o comportamento, o estudo relacionado às suas cargas elétricas. No caso da física, essas cargas elétricas, elas são denominadas, constituídas de prótons e elétrons. E no estudo da química, nós temos a contextualização dessas cargas elétricas em íons, sendo os íons classificados em cátions e ânions. Dani, o próximo, por favor. Dentro do componente curricular física, para a 2ª série, o tema trabalhado aqui linkado é calor como energia. Reconhecer a evolução histórica do modelo de calor, a unificação entre trabalho mecânico e calor e o princípio da conservação de energia. Avaliar a conservação de energia nos sistemas físicos, como nas trocas de calor com mudanças de estado físico e nas máquinas mecânicas a vapor.
Aqui vai uma sugestão pessoal. Quem tem acesso à Netflix, procure, né, o seu momento de lazer, de descanso mais que merecido, pesquise uma série chamada Snowpiercer. Do que trata essa série? O mundo enfrenta uma catástrofe ambiental de proporções épicas, com uma nova era do gelo, e um empresário bilionário bem excêntrico, ele constrói um trem, cujo nome da série é Snowpiercer. E esse trem, o primeiro ponto polêmico dessa série, é que ele funciona a um motor de moto perpétuo. Ou seja, dentro do parâmetro físico aí, uma questão que até onde nós temos conhecimento com a tecnologia de hoje se mostra totalmente impossível, impensável. Tá? Mas a série é bem legal, traz outras abordagens físicas também. É uma sugestão de trabalho que esta classe com os alunos de vocês. Dani, próximo, por favor. Já para a terceira série em Física do ensino médio, nós temos explicar o funcionamento de motores e geradores elétricos, seus componentes e os correspondentes fenômenos com as interações eletromagnéticas. Reconhecer as transformações de energias envolvidas em motores e geradores elétricos. Aqui nós temos também a questão das cargas elétricas, tá? Atrelado tanto no componente curricular de Química e Materiais e suas propriedades, quanto no tema da segunda série do ensino médio de Física, calor e energia. Próximo, Dani. Relações entre os componentes curriculares. Analisando os 3 slides anteriores e tendo como base o quadro 1, páginas 163 e 164 do caderno do professor, segunda e terceira séries do ensino médio, relembrando a todos que esse quadro 1 está relacionando somente com o componente curricular de Química. Verifica-se que os objetos de conhecimentos das disciplinas de Química e Física possuem vários pontos em comum. O que eu estou mais explicitando aqui para vocês é a questão do comportamento das cargas elétricas, suas denominações, seus conceitos, suas abordagens, mas nada impede que vocês, ao estudarem, ao fazerem dentro da área de ATPC, na reunião da escola, com o professor coordenador, elaborar estratégias de estudo, de análise desses documentos, onde vocês podem, e com certeza, dentro da capacidade de vocês, que é muito alta, determinar outros pontos em comum, onde vocês possam realizar o quê? A parceria de trabalho entre os componentes de Química e de Física. Tânia, o próximo, gentileza. Nesse slide, eu coloquei o recorte na íntegra, comenta, os conteúdos e habilidades do segundo bimestre da segunda série do ensino médio na disciplina de Química. Pode observar que o quadro ele é separado em 4 colunas, onde nós temos o tema, assunto de hoje, do componente curricular Química, Materiais e suas propriedades, as habilidades do currículo do Estado de São Paulo, as competências gerais da BNCC, e na última coluna, ele traz também as habilidades do SAEB. Nesse quadro 1, ele já está aqui completo para Química. Aqui nós temos a D29, D36 e D37, que são as habilidades do SAEB, que estão relacionadas ao tema de materiais e suas propriedades. Dani, o próximo.
Nesse próximo slide, nesse atual slide, temos o recorte, apenas uma parte do quadro 1. Por quê, gente? O quadro 1, relacionado com as habilidades do SAEB em língua portuguesa, ele é muito mais extenso do que o de matemática, as habilidades do SAEB de matemática. Então, aqui eu coloquei apenas, vamos denominar assim, a primeira parte, mas se vocês quiserem, tem ele completo na íntegra, dentro das referências aí no final do PowerPoint. A divisão também é a mesma, tema, habilidades, competências gerais, e nas habilidades do SAEB, traz o componente curricular de língua portuguesa. Então, o que acontece? O que a gente pode relacionar, pode concluir disso? Bem, o André disse no início da transmissão que eu sou professor de física, eu vou lá, vou trocar conhecimentos, trocar ideias, trocar informações com o meu colega de química, e vice-versa. Só que agora tem a habilidade do SAEB. Então, vai ser um trabalho em grupo com o docente ou a docente de física, de química, de matemática e de língua portuguesa. A Dani, que vai fazer a última parte dentro dos itinerários formativos, vai passar algumas informações para vocês para reforçar, tá? Ainda mais esse caráter interdisciplinar, principalmente com as disciplinas de língua portuguesa e de matemática. Certa vez eu fiz um curso na Unicamp, na parte de química orgânica, e um dos docentes, ele ressaltou que um bom aluno, né, na época chamava exatas, na área de exatas, ele tem que ser, prioritariamente, um bom aluno em língua portuguesa. Por conta do quê? Leitura, interpretação e contextualização dos enunciados que são trabalhados, tanto em física, em química, biologia, matemática e ciências. Aquela fala ficou gravada para sempre na minha memória. A partir daquele momento, eu fiz o curso entre 2005 e 2006, não me recordo a data precisamente. Eu iniciei um estudo cada vez maior, uma leitura cada vez maior, não só de apenas componentes tópicos da área minha de formação, mas como um todo. Dani, o próximo, por favor. Quais são as relações que eu procurei elencar aqui para vocês na nossa fala de hoje? Na disciplina de Química, os conceitos sobre a formação de íons e nas ligações químicas, a movimentação e deslocamento de cargas elétricas, sendo essas cargas elétricas relacionadas no contexto físico aos prótons e elétrons. Dentro desse contexto, o professor de física, na terceira série do ensino médio, ele vai ter uma abordagem que vai o quê? Trabalhar o conceito, as ideias básicas de física moderna. Quando ele fizer esse aporte, ele fizer esse trabalho, ele pode colocar também a nomenclatura atual para essas cargas elétricas, né? E seus subconjuntos, como pósitron, quarks, leptons, enfim, trazendo mais uma parte de contextualização para esse conceito aí trabalhado entre a química e a física. Próximo, Dani, por favor. Na disciplina de física, tanto para a segunda série e terceira série do ensino médio, mostra a relação com a química através da constituição básica da matéria, variações de energia que ocorrem na quebra e formação de moléculas e, consequentemente, nas ligações químicas. Aqui, o que o professor de química, uma sugestão, ele pode fazer dentro de uma pesquisa orientada, dentro de uma atividade dessa classe, procurar despertar no aluno
qual que é a relação histórica que existe na evolução dos modelos atômicos na parte de atomística? E como que esse desenvolvimento no estudo dos modelos atômicos tem repercutido na nossa sociedade? Como que ela tem determinado, junto com a parte de física, com os conteúdos que vão ser estudados na introdução de física moderna, repercute no nosso cotidiano? Quais são os aparelhos, quais são as tecnologias que demandam única e exclusivamente da evolução desses conceitos? É já lançar aquela pergunta disparadora lá para frente para colocar aquela pulguinha pedagógica atrás da orelhinha dele. Nossa, mas um conceito lá que iniciou com Dalton, né? John Dalton, lá nos anos de 1800, a evolução disso repercute no meu cotidiano? Eu vou querer saber mais sobre isso. Estimular a investigação, estimular esse caráter crítico em nossos alunos. Esse é o nosso principal objetivo. Aqui na parte de química também, a questão das ligações químicas, atrelada ao quê? Ao estado físico da matéria, a constituição da matéria, o arranjo molecular, como que esse arranjo é feito, né? Analisando os princípios da química e física. Há várias formas de abordagem, de estudo, de pesquisa que os nossos alunos podem e devem conhecer. Próximo, Dani. Na sequência, eu coloquei algumas estratégias, tanto para as atividades de química, quanto para as atividades de física. Todo esse documento, repito, está embasado o quê? O documento lá dos materiais EFAP, que é o caderno do professor segunda e terceira série do ensino médio. Para a primeira atividade química, é para testar a condutibilidade elétrica de alguns materiais. E a sugestão é um vídeo chamado Condutividade dos Materiais, que está disponível nesse site aí, no PPT, que vai apresentar um experimento prático. O experimento ele é bem simples, ele praticamente não contém risco nenhum. Convém lembrar que, se o docente optar por trabalhar esse experimento, sempre ressaltar o quê? A questão da segurança, dos procedimentos que estão envolvidos, enfim, para que haja o menor risco possível. Próximo, Dani. Uma outra estratégia, uma outra atividade proposta para o tema materiais e suas propriedades é a realização de uma pesquisa sobre condutores, maus condutores e isolantes de eletricidade. Disponibilize aos alunos, estudantes, instrumentos que permitam a realização dessa atividade, como livros didáticos, acesso à internet, vídeos, revistas, etc. Essa atividade é um pouquinho mais ampla, porque ela já permite um pré-estabelecimento da estratégia de pesquisa, tá? Ainda mais dentro do contexto que estamos vivendo das atividades online. Sempre orientando o seguinte, sempre procurando orientar o seguinte. Como que isso acontece? Como esse fenômeno acontece? Em física, por exemplo, essa questão da pesquisa pode ser linkada com o quê? Os processos de eletrização dos materiais, dos corpos. E já lançar algumas perguntas disparadoras. Tem material que não tem carga elétrica? É possível, física ou quimicamente, existir um tipo de material assim? Se existe, por que ele é assim? Qual que é o comportamento que ele apresenta? Enfim, a atividade, a elaboração, o desenvolvimento, né, o desenrolar da atividade, vocês, mais sabedores do que eu,
vão conseguir fazer ela de forma diligente, de forma muito eficaz. Próximo, Dani. As estratégias para as atividades de física, tanto para a segunda e terceira série do ensino médio. Leitura de texto de apoio, seguido de resolução de questões, exercícios e problemas, disponíveis nos livros didáticos e em outros materiais de apoio. Uso do acervo Programa Nacional do Livro Didático PNLD 2018. Aqui também vai ser focado o quê? Dentro da pesquisa, dentro daquela atividade dirigida, estudo dirigido, com os alunos dentro das atividades online. Próximo, Dani, por favor. Para as atividades de física, um ótimo referencial que os docentes de física dispõem são o uso do material virtual de leituras de reelaboração do ensino de física da Universidade de São Paulo, o GREF-USP, que pode ser utilizado para desenvolvimento das habilidades referentes aos temas citados, segunda e terceira séries do ensino médio. Creio que todos já tiveram a oportunidade de ver e estudar esse material. Eu considero um material riquíssimo. Inclusive, quando começou, nos anos de 2000, 2001, a elaboração, a constituição desse trabalho, eu tive o prazer, a honra de conhecer o Maurício Pietrocola, que foi um dos articuladores desse projeto da USP, em articulação com a Secretaria de Estado de Educação na época. É um projeto muito bom, uma iniciativa muito boa, que o objetivo principal que quer? Tirar o mito, né? Tirar toda aquela áurea, né? De a física é um conteúdo que está lá em cima, está lá no Olimpo. Não. A física está no nosso dia a dia, assim como a química, na atividade mais elementar que o aluno faz, como o movimentar, o falar, o ouvir ao piscar os seus olhos. Todos esses fenômenos estão relacionados com a química, a física e a biologia. E o trabalho do GREF, nesse sentido, nessa parte experimental, de despertar o aluno para esse lado criativo, crítico, sugestivo, é muito bom. Próximo, Dani, por favor. Novamente, o currículo paulista vem falar do quê? Né? Fala, nossa, André, você está repetitivo, toda hora falando de caráter investigativo, investigação experimental, fazer investigação dos conceitos, mas é isso que temos que determinar, é isso que temos que fazer. Investigações experimentais que envolvam definição de um problema, elaboração de hipóteses, teste das hipóteses, análise dos resultados, confecção de diário de bordo e de relatório científico para a organização das informações de cada etapa, a apresentação das conclusões e, se for possível, reflexão sobre o impacto social e proposição de intervenção diante da problemática. Nesse slide aqui, gostaria de citar um trecho, ressaltar um trecho. Confecção de diário de bordo e de relatório científico. Essa parte, após o experimento, ela é tanto ou de grande importância como a realização do experimento, a montagem do experimento em si. Por quê? É ali que o aluno vai fazer a sua reflexão do resultado que ele obteve, o comparativo. E eu lembro que eu escutei uma vez um aluno comentando o seguinte, numa aula prática de física. Mas, André, o seguinte, depois que a gente fez a abordagem aqui, o resultado esperado é esse, mas deu esse. Então o experimento é errado. Eu falei, não é isso, meu querido.
A física química, ela procura justamente o quê? Mostrar esse caráter que, durante um experimento, durante uma atividade experimental, nem sempre o roteiro, nem sempre o estudo dirigido que é fornecido a você, ele está piamente correto. Existem várias variáveis que podem e afetam o experimento. E isso tem que deixar bem claro para o aluno, porque às vezes ele, no afã de encontrar um pré-determinado, de encontrar um resultado imaginado, ele, quando não faz isso, ele se frustra, pensando que a culpa foi dele, que ele errou em algum procedimento, em alguma etapa. Não. É esse o caráter importante experimental das ciências naturais. Não tem receita pronta. O experimento em si, ele contempla várias variáveis. Lógico que, quanto maior, mais elaborado um experimento, e vocês sabem disso melhor do que eu, exige uma série maior de parâmetros. Mas, dentro das condições que vocês têm os materiais, os laboratórios podem oferecer, a gente sempre tem que deixar claro isso. O experimento, eu costumo brincar com os meus alunos, não é igual ao final de novela que você vê 1, 2 capítulos, já sei o final. Não, não acontece isso na vida real. E isso o aluno tem que ficar com essa situação bem clara na mente dele. Próximo, Dani. Após termos realizado as atividades, os desenvolvimentos, as elaborações dos registros, é necessário nós pensarmos também em avaliação e recuperação da aprendizagem dos alunos. Vocês sabem, todos têm a plena noção que no nosso normal, vamos colocar assim, que nós vivíamos, num conjunto de 30, 35, 40 alunos, nós tínhamos N percentuais de aprendizagem. E ainda mais, na época que a gente vive com as atividades online, home office, esse percentual de aprendizagem de parâmetros, ele diversificou-se ainda mais. Então, como que a gente pode elaborar uma estratégia, uma situação onde a gente possa verificar de fato que aquele conteúdo, que aquela habilidade proposta, ela foi o quê? Minimamente trabalhada, minimamente compreendida pelos nossos alunos. A gente vai retomar as considerações realizadas no primeiro bimestre sobre a necessidade de diversificação de instrumentos na composição de um processo avaliativo e recuperativo que aconteça ao longo de todo o bimestre e que tenha um caráter reflexivo e não punitivo, isto é, que conduzam à reorientação da aprendizagem e também do ensino. Eu creio que esse é o nosso desafio maior dentro do cenário atual que vivemos. É um trabalho hércules. Dani, o próximo, por favor. Próximo slide. Eu vou passar a palavra agora para o nosso PCNP de Tecnologia, Luiz Figueiredo. Agradeço a todos pela atenção, pela escuta. Dúvidas, entrem em contato conosco. Estamos abertos. Qualquer sugestão, a crítica construtiva, sugestiva, ela é muito mais que bem-vinda. Agradeço a todos. Um bom feriado, um bom descanso a todos. O André, colegas, o Luiz caiu a internet dele, então eu vou iniciar o que ele propôs. O Luiz, ele fez a elaboração de 2 vídeos, que são 2 vídeos que nós vamos exibir agora, e daí, se tiverem dúvidas sobre esse material que foi elaborado por ele, vocês podem, por favor, fazer as perguntas pelo chat ou erguer a mãozinha, que finalizando os 2 vídeos, ele vai responder essas perguntas, tá bom?
eu vou compartilhar a minha tela e daí vocês me falem se vocês estão vendo. Estão vendo a minha tela? Sim, Dani. Sim, Dani, apareceu aqui. Tudo ok. E agora, na exibição do vídeo, por favor, me digam se vocês estão ouvindo. Olá, professores. Eu vou ensiná-los como inserir operadores. Sim, Dani. Estão ouvindo? Então tá bom. Vou continuar a exibição. Muito obrigada. Matemáticos dentro do Google Forms. Bem, vamos fazer uma fração, uma raiz quadrada, e por aí vai. Bem, vamos começar aqui. Nós vamos precisar do auxílio deste site, editor.codecogs.com. Ele vai estar na descrição desse vídeo, perfeito? Joia! Então, quando você entra nesse site, basicamente, ele vai aparecer assim, né? Então, aqui você tem a opção de editar, né, as opções dos operadores matemáticos. Vamos só fazer um teste aqui, né? Então, eu clico aqui e vou editar. X mais... Posso escolher, né? Opa, acabei clicando aqui sem saber onde. X mais... Aí eu clico aqui, posso colocar raiz quadrada. Entre essas chaves eu vou colocar, né? X mais raiz quadrada de 8. Perfeito? Então, reparem que conforme eu vou editando aqui em cima, ele vai aparecendo embaixo. Então, x mais raiz quadrada de 8 menos, posso colocar aqui fração. Então, 3 mais 8 por 50 mais 13. Reparem, tá joia? E aqui está a minha expressão matemática. Como é que eu faço para isso ir para o Google Forms? Eu coloco aqui, posso colocar, né, download, mas antes disso eu vou selecionar qual é o arquivo que eu quero, PNG de imagem, e aqui eu escolho o tamanho. Então reparem que quando eu coloco 50, ele fica menor. O interessante então é colocar 300, que dá uma imagem maior, melhor para nós. Vou colocar aqui download, tá joia? Jogar aqui então questão Mate 1. Salvei. Vem no meu Google Formulário. Então, resolva a expressão. Clico aqui nesse quadradinho. Fazer o upload. Procurar. Vou até a pasta onde eu salvei o meu arquivo. Eu tinha colocado questão Mate 1. Abrir. Vai fazer o upload. E pronto. Tá aqui. Resolva a expressão. E se eu precisar colocar nas questões, né, nas respostas, expressões matemáticas? Não tem problema. Vamos fazer aqui, né? Vamos supor, e aqui eu já vou demonstrar outra coisa, que eu queira fazer uma matriz. Posso selecionar uma matriz aqui de 3×3, ok? E aqui eu coloco os elementos, né? 2, lembrando que esse é o espaço entre um e outro. 3, 5, 6, 7, 13. Pronto. Aí aqui o que eu faço? Mesma coisa, download, né? Resp, de resposta, coloco algum nome que eu desejo. Resp-A, salvar. Pronto. Venho aqui na resposta, coloco A, clico aqui na imagem, procurar e seleciono. Tá lá. Resp-A. Abrir. Perfeito? E já está aqui a minha resposta A. Porém, eu acho mais fácil fazer desse modo. Vou mostrar para vocês. Pessoal, qual é a forma que eu acredito ser mais fácil? Dando aqui, né, no site em que a gente cria a expressão matemática, vou criar uma expressão aqui. Então, x ao quadrado menos 2x mais 4 é igual a 0. Está aqui a minha expressão. Eu clico em Export. E aqui, nessa segunda barrinha, né,
eu vou colocar o URL. Tem que ficar aqui para mim, ó, só o HTTPS. O que eu faço? Ctrl A para selecionar tudo, ou seleciono tudo normalmente. Ctrl C para copiar, ou clico direito, copiar. Volto ao meu formulário, clico na imagem aqui. E ao invés, lembra que quando a gente fazia por aqui, para fazer upload, agora a gente vai fazendo por URL. Aqui eu vou colar a URL, então vai aparecer aqui. Eu venho no onde está, olha a URL na imagem e dou um Ctrl V. Pronto. A imagem já foi colocada aqui. Inserir imagem. Está feito. Vamos fazer mais uma vez para ver? Então, começando do zero, criar uma fração. Vamos supor que seja uma fração. Pronto, fração 1 por 1/4. Aqui minha fração 1/4. Exporte. Venho aqui, ó. Não pode ser HTML, tem que ser URL. Tem que aparecer aqui, ó, HTTPS só. Ctrl A, Ctrl C para copiar, né? Copio. Venho aqui na minha opção, primeira resposta. Ao invés de fazer upload, vou no por URL. Clico aqui, Ctrl V. Tá lá. Inserir imagem. Que seria a minha resposta. Perfeito? Espero ter ajudado vocês. Muito obrigado. Aí agora eu vou fazer a exibição do segundo vídeo, que é sobre o Jamboard. Olá, professores. Só para constar, estão todos ouvindo? Sim. Sim, Dani. Aprender a usar mais Sim. Sim. Google, tá? E é o Google Jamboard, que basicamente é uma lousa digital. Perfeito? Onde eu encontro ele? Aqui no site da Google, né? Normalzinho. Eu vou clicar no Google Apps, tá? Nos quadradinhos aqui. Pronto. Ao clicar, ele fica mais embaixo. Eu vou aqui. Google Jamboard, tá vendo? Então, desce um pouquinho, Jamboard. Cliquei. Abriu. Eu já possuo algumas lousas digitais criadas, tá? Outras que eu copiei, peguei da internet, por aí vai, tá joia? Mas elas estão aqui. Bem, se eu quiser criar uma lousa nova, só vim nesse mais, novo Jam, esperar um pouquinho, pronto. Criei aqui a minha lousa digital. Ela pode ter vários frames, então tem 1, 2, posso criar mais, 3, 4, e por aí vai, para deixar já uma coisa ou outra preparada. Eu posso definir um plano de fundo, tá joia? Vamos supor que eu queira um quadriculado, ou outro tipo de plano de fundo, linha. Se eu quiser, eu posso adicionar uma imagem ao meu plano de fundo, sem problema algum. E aqui eu tenho as ferramentas, né? Eu posso usar a caneta, então eu posso escolher o tipo de caneta aqui, tá? A cor, fazer o uso, aqui eu coloquei pincel, né? Vou pegar a caneta. Reparem, então, eu posso usar a caneta, borracha, e aí, como eu defini essas linhas como pano de fundo, aquilo que eu defino como pano de fundo não é afetado pela borracha. Outra coisa interessante é a nota autoadesiva. Posso escolher a cor, tá joia? E escrever o que eu bem desejar aqui. Salvar. E pronto. Está lá minha nota autoadesiva. Eu posso mover pela lousa, posso girar, posso aumentar, posso duplicar, tá joia? Posso excluir e por aí vai. Outro elemento que eu tenho é a imagem. Eu posso adicionar uma imagem que eu tenha para colocar na lousa, tal qual eu coloquei essa nota autoadesiva. Aqui eu tenho as formas geométricas. Então, nesse cantinho aqui, eu posso fazer uso das formas geométricas. Quadrado, triângulo e por aí vai. E eu também posso adicionar um texto.
perfeito? Adiciono e altero. E caso eu esteja ministrando uma aula, já tenha preparado uma lousa e queira dar destaque a algo, eu posso fazer uso do laser, como se fosse mesmo uma conferência. Bem, quero apagar a lousa. Então, eu posso deixar esse frame preparado, posso ir para o frame 2. E aí, se eu precisar voltar, eu volto aqui. Ou eu desejo apagar essa lousa. Simplesmente limpar frame. Por tudo. Para que ele não limpa as linhas, porque eu defini como plano de fundo. Né? Aquilo que é plano de fundo, ele não altera. Perfeito? Agora, uns exemplos de aulas da área de exatas que eu peguei na internet, fiz algumas adaptações e que podem ser usados por vocês. Já a partir daí a criatividade do professor, caso eu ache interessante, de trabalhar com o Jamboard. Perfeito? Vamos lá aos exemplos de aula. Como eu falei, este aqui é um dos exemplos de aula, né, de atividade que pode ser desenvolvida por meio do Jamboard. Aqui seria, né, o que a minha colega PCNP Dani falou, tábua de Pitágoras. Então, basicamente, o que aconteceu, né? Uma imagem, repare aqui, tá vendo? Uma imagem quadriculada, 10 por 10. Definimos aqui os números. Eu acho que acabou que eu baguncei um pouco aqui, mas não tem problema. Dá para entender. Então, tá aqui 10 por 10. E aí você pode, né, professor, colocar uma nota adesiva aqui, coloque os números conforme a multiplicação da tabuada. E aí o aluno faz o quê? Você pede para o aluno para que ele movimente somente esses quadrados aqui para os locais, para que ele organize a tela, perfeito? Então, vamos lá. 2 vezes 7, 14. Vamos ver se eu sou formado em letras, mas algumas coisas eu ainda consigo. Vamos ficar só aqui, vou pegar o 12 aqui, que eu também sei de cabeça. Né? 2 vezes 6, 12. E aí o aluno iria preenchendo. Esse é um dos exemplos. Vou mostrar outro exemplo, mas eu vou dizer que aqui isso vai ficar para vocês vão poder copiar e utilizar. Tá joia? E aí, quando vocês copiarem e utilizarem, vocês podem alterar os números aqui. Tá joia? Vou colocar 25, que é um que eu sei também. Olha lá, 25. 5 vezes 5, 25. Então, eu pego aqui 5 vezes 5, 25. Vocês poderiam deixar preparado para os seus alunos vários números e os alunos vão espalhando aqueles números pela tábua de Pitágoras. Um outro exemplo, que a PCNP Dani até citou que é interessante para se usar com o 6º ano, é aqui aquele material dourado. Então, repara que tem aqui, né, os elementos do material dourado, esse pino aqui, essa chapinha, o cubo, o quadradinho. E aí o que você pode fazer? Você pode propor ao aluno para escrever o número, né, identificar o número conforme o material dourado. Então, o que o aluno vai fazer? 200, como é que ele faria? Se eu não me engano, são 2 chapas. Né? Então, você pediria para o aluno fazer isso. Olha, aluno, então tá aqui, explica, cada um vale tanto, e aí vocês podem fazer uso para colocar, para distribuir. Tá joia? Se precisar de mais, vamos supor, não, eu quero mais um desse aqui. Pode vir aqui, direito, duplicar. Mais uma opção. Tá joia? Então, esses são 2 exemplos. Os exemplos são inúmeros, porque basicamente isso aqui foi feito usando a criatividade, né? Isso aqui nada mais são que as notas adesivas. Aqui é uma imagem quadriculada, mais notas adesivas. O mesmo é aqui, né? A pessoa pegou e separou essas imagens, colocou várias delas aqui para possibilitar que o aluno brinque com isso. Perfeito? Agora eu vou ensinar para vocês como copiar essa Jamboard que eu vou disponibilizar para vocês, tá joia? E como trabalhar com os alunos, tá joia? Tem uns macetes aí, umas dicas que eu tenho que passar. Vamos lá? Vamos lá. Aqui, o que eu fiz? Eu entrei com o link que está disponibilizado. Esse link está na minha conta Tecnologia Pinda.
Mas aqui eu entrei com a minha conta pessoal, Luiz Figueiredo. Então, que é como vai acontecer com vocês. Quando vocês clicarem, vai ficar desse jeito. Reparem que está aqui, ó, somente ver. Se eu clicar aqui, vai solicitar acesso e vai lá para minha conta Tecnologia Pinda dar o acesso. Mas não é assim que vocês vão fazer. Vocês vão fazer o seguinte, só para mostrar, ó, eu não consigo alterar nada da minha lousa, como se ela tivesse travado. Como eu faço? Ao invés de solicitar acesso, vai colocar aqui, ó, clicar com direito, não, clicar nesses 3 pontinhos aqui, fazer uma cópia. Aí, isso vai copiar lá no meu Drive. Eu posso selecionar uma pasta no meu Google Drive. Vou escolher uma pasta aqui, ó. Por exemplo, CNP. Tá errado aqui, mas tudo bem. E aí aqui, material dourado. Eu aconselho colocar, né? Material dourado. Matriz. Ok. Repare que aqui eu não consigo fazer absolutamente nada. Perfeito? E aqui eu vou conseguir fazer alterações. Joia? Olha só. Por quê? Porque esta é a minha Jamboard. Perfeito? Então aqui vocês vão lá fazer a cópia. Agora essa aqui é de vocês, que está no drive de vocês. Aqui vocês podem preparar melhor a atividade de vocês, né? Pode colocar para o aluno escrever o número 150. Perfeito? Pode colocar aqui um texto, né? Use o material para escrever o número. Enfim, aí é com vocês, tá joia? Pode colocar aqui uma descrição ou não, é com vocês, mas aí vocês vão poder alterar, perfeito? E aí pode clicar normalmente aqui. Certinho? Bem, como eu compartilho com o meu aluno? Falar com o Word, pode compartilhar com o seu aluno. Vai, você tem que compartilhar. É interessante alterar para qualquer pessoa com o link. E aí eu tenho 2 opções, leitor e editor. Se eu compartilho o link como leitor, acontece o que aconteceu aqui, ó, o que eu fiz com vocês. O leitor não consegue alterar a lousa, certo? Se você quiser que o aluno faça alterações, aí você vai mudar para editor. E aí copia o link aqui e envia para o aluno. Porém, quando eu coloco como editor e compartilho, várias pessoas podem usar simultaneamente. Então, dependendo da atividade que você pensou, você pode estar lá dialogando com seus alunos e pedindo para eles alterarem a lousa. Qualquer um deles que tiver com o link aberto vai alterar e vai aparecer uns para os outros as alterações, tá joia? Só que se você quer fazer uma atividade específica, quero que o aluno Y execute essa atividade. E também quero que o aluno Y e que o aluno X, que cada um faça a sua atividade, só que eu quero corrigir depois. Quero saber o que o aluno Y fez e o que o aluno X fez. Como que eu faço? Eu costumo fazer assim. Você vai fazer uma cópia, 2 cópias. Então você coloca lá na pasta, aí coloca atividade aluno X, atividade aluno X, ok. Demora um pouquinho para carregar. E aí você vai compartilhar essa atividade do aluno X com o aluno X. Depois você cria uma outra cópia, a atividade aluno Y, e compartilha com o aluno Y. E assim, quando você entrar nesses arquivos, né, depois do aluninho ter feito a atividade, você vai saber a resposta de cada um, tá bom? Então, vai de vocês. Vocês podem fazer com vários simultaneamente, pode fazer um copiando, né, criando uma lousa para cada um. É da criatividade de vocês. E vocês podem desenvolver outras estratégias fazendo uso da Jamboard, tá? Espero ter ajudado. Qualquer coisa, entre em contato. Um abraço. Olá, professores. Aqui é o PCNP Luiz. Tem a professora Rebeca perguntou se dá para colar a página da apostila. Dá sim. Você consegue colar a página da apostila e aí, conforme está no vídeo, né, compartilhar com os alunos.
Só ficar atento que se você compartilha Bom dia a como todos, sejam leitor, bem-vindos. Essa é a nossa segunda. se você compartilha como leitor, o aluno só visualiza o que está acontecendo na tela. Se você joga para o aluno como editor, ele pode clicar na tela e mudar. Então aí depende de como vocês querem trabalhar com o aluno. Se eles vão poder mexer na lousa ou se eles vão só assistir, tá bom? Qualquer dúvida, é só vocês entrarem em contato, a gente faz uma videochamada, testa, entrem em contato, tá? Sempre que precisarem. Obrigado. Pessoal, o Teams da professora da PCNP Daniele caiu e eu vi aqui que tem 2 professores que levantaram a mão para perguntar. Acho que um só, o Marcelo Cavalcante. Pode fazer sua pergunta, professor. Não, apenas uma dúvida. Aquela primeira parte do editor, só queria confirmação do nome do arquivo. É editor Codcox, é isso? Gente, desculpa, minha internet caiu e eu consegui voltar. Eu vi que tem alguns professores com a mão levantada. Posso começar com o Marcelo? Professor Marcelo Cavalcante, gostaria de fazer uma pergunta? Sim, deixa eu ver se eu abri o meu som, deixa eu ver, abri. Dani, é o seguinte, eu queria saber aquela primeira parte quando passou o filme, que é em relação ao editor. O nome do editor é editor.codcox, é isso? É porque eu não anotei o nome, eu achei bastante interessante. É isso mesmo, professor. E eu colei no chat ali, ó. O senhor pode verificar, tá no chat da maravilha. reunião. Tá? E se o senhor entrar no vídeo de novo, na descrição do vídeo tem o link do site, tá bom? Ok, obrigado. De nada. No PPT que nós estamos mandando para as escolas também, a gente está colocando o nome do que foi falado nos vídeos. Então, é só, se não conseguir pegar aí durante o processo, pode fazer esse acesso com o material que a gente enviar para a escola, tá bom, Marcelo? Ok, Dani, obrigado, querida. De nada. João Rogério? Ação maior, bom dia. Bom dia. Bom dia, pode fazer sua pergunta. Peraí, aqui tem a professora falando comigo, a Luciana. João, você já levantou a mãozinha, João Rogério, né? Aonde posso falar? Pode. Então, numa das... Vou falar com o motorista, então. Peraí que tem alguém falando comigo, a Luciana. Deixa eu só mutar o dela. Posso continuar, então? Pode, por favor. Numa das HTPCs do ano passado, ATPCs, o João Marcos fez uma do Equat.io. Achei super interessante, bem parecida com a de hoje. Porém, a do Equat.io você usa durante, acho que 2 meses, depois você tem que pagar. Aí eu queria perguntar se a de hoje é no mesmo esquema ou não. Se Então, tem um professor, tempo usar. Desculpa, eu também tinha olhado o Equat.io e realmente depois de um tempo tem que pagar. Essa não, porque essa é um site que você tem que usar. Você usa aquele site livremente, tá bom? Beleza, obrigado. De nada.
mais alguma pergunta? Alguém mais gostaria de perguntar? Então tá, vou continuar então a apresentação, só para a gente finalizar a nossa pauta. Vou compartilhar a minha tela novamente. E daí, para poder finalizar a nossa pauta, o último tema a ser abordado são itinerários formativos. Não é bem uma formação sobre itinerários formativos, é mais uma parte de informação. Algo que eu acho importante que os professores tenham conhecimento aí pelas novas situações que estão sendo propostas, as próximas ações que as escolas devem realizar aí com os seus alunos. Então, eu trouxe esse material para trazer essas informações aos professores. Os itinerários formativos são um conjunto de unidades curriculares, ofertadas pelas instituições e redes de ensino, que possibilitam ao estudante escolher, conforme seu interesse, para aprofundar seus conhecimentos e se preparar para o prosseguimento de estudos ou para o mundo do trabalho, em uma ou mais áreas de conhecimento, ou na formação técnica e profissional, segundo as diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio. Então, os itinerários formativos, eles são compostos pelos componentes das áreas. Então, se eu tiver lá um itinerário de linguagens, eu vou ter dentro dele os componentes de linguagens. Se eu tiver um itinerário de ciências da natureza, eu vou ter lá biologia, química, física. Se eu tiver um itinerário de matemática, um itinerário puro de matemática, nele eu só vou ter matemática. E daí, qual é a importância desse aprofundamento curricular? Ele traz a possibilidade de expandir a formação geral básica. Então, o aluno ele vai ter uma parte de formação, uma parte da formação dele vai permanecer como está, com todas as áreas do conhecimento, e uma parte da formação dele básica vai ser mais aprofundada, mais específica. Essa ideia, ela visa ampliar os conhecimentos com os temas contemporâneos, de acordo com o interesse dos estudantes. E daí, com esse aprofundamento, a ideia é explorar os potenciais e vocações dos alunos, direcionando ele para aquilo que ele mais se identifica. E aí, permitir ao aluno construir na sua trajetória com maior tempo dedicado aos conteúdos escolhidos em consonância com o seu projeto de vida. Então, essa nova estrutura do ensino médio, ele trabalha bastante o conceito de projeto de vida. Daí, nós temos dentro dos itinerários formativos os objetivos, que é aprofundar as aprendizagens relacionadas às competências gerais, às competências de conhecimento ou formação técnica e profissional. Consolidar a formação integral dos alunos, lembrando que formação integral não quer dizer formação em tempo integral, são coisas distintas. Formação integral é uma formação completa ali do aluno, ele como um ser, como um todo, e desenvolvendo a autonomia necessária para que realizem seus projetos de vida. Promover a incorporação de valores universais, como ética, liberdade, democracia, justiça social, pluralidade, solidariedade e sustentabilidade. Desenvolver habilidades que permitam aos estudantes ter uma visão de mundo ampla e heterogênea, tomar decisões e agir nas mais diversas situações, seja na escola, no trabalho ou na vida. Como eu já havia falado, a escolha dos itinerários, ela está bem direcionada, ela está tem uma centralidade no projeto de vida do aluno e na integração com os demais componentes. Então, não vai ter lá, não é viável ter-se, por exemplo, um itinerário só de um componente,
só, por exemplo, de física. Então, os itinerários, eles vão girar, ou estar em torno aí de uma proposta de pelo menos duas áreas do conhecimento. E o projeto de vida do estudante, ele vai ter a possibilidade de escolher esse itinerário que ele pretende fazer a partir do que a escola está ofertando. E em torno do estudante e do seu projeto de vida, cria-se uma rede de troca de saberes e compartilhamento de informações sobre quem são os estudantes, quais são os seus projetos de vida e como respondem às ações que lhes são direcionadas. E daí, essa é uma parte de escolha do aluno. Vai ser ofertado para ele o itinerário e ele fará a escolha daquilo que mais lhe interessa. E a partir do momento que ele tiver lá no que mais interessa, e passou-se 6 meses, e ele viu que aquilo não era exatamente o que lhe interessava, ele pode fazer a troca dentro do possível do itinerário escolhido. Na elaboração dos itinerários, que serão feitas pelas escolas, a partir de orientações que virão dos órgãos centrais, a partir do que tem ali na escola, deverá ser considerado as demandas e necessidades do mundo contemporâneo, os interesses, aptidões e as perspectivas de futuro dos alunos. Então, a escola terá que conhecer melhor os seus alunos antes de propor esses itinerários, conhecer o contexto local e a capacidade de redes e escolas. Isso ele traz bem importante o conceito assim, a escola, ela tem um número reduzido ali de professores, ou aquela região tem um número menor de professores da área de exatas, da área lá de ciências da natureza e matemática. Então, quando ele for propor lá o seu itinerário, ele tem que levar em consideração esse ponto. Ele não pode propor 2, 3 itinerários entre as áreas de ciências da natureza e matemática, sendo que naquela região lá não tem esses profissionais para atender o que ele está formando. E daí, para trazer assim bem claro a ideia de componentes, dentro de ciências da natureza e suas tecnologias, os componentes são biologia, química e física. Eu não trouxe o de matemática, porque dentro da área de matemática só tem matemática. Mas eu queria destacar bastante que dentro da área de ciências da natureza e tecnologia são esses 3 componentes, antes chamado de matéria e agora chamados de componentes. A partir de 2021, desse ano que nós iniciamos, começou a implementação do novo ensino médio. Então, quem está aí já trabalhando com as primeiras séries, já começou a trabalhar o currículo em ação. Quem tem a 2ª série e a 3ª série, ainda está no material São Paulo Faz Escola. E daí, para 2022, já começa o currículo em ação da 2ª série, e em 2023, para a 3ª série. Com essa nova mudança, a 1ª série, ela manteve-se a sua formação geral de 900 horas, então tem lá todos os componentes com a carga horária destinada e 150 horas de nova. O ano que vem, com a implementação da 2ª série, a formação geral básica será menor, 600 horas, terá as 150 horas ainda lá do Inova e 300 horas de aprofundamento. Esse aprofundamento, ele se dará nos itinerários formativos. E quando implementar em 2023 a 3ª série, terá a formação geral básica será de 300 horas e aprofundamento e Inova 750 horas.
E isso não vai fazer diferença se é uma escola regular ou se é uma escola PEI. Ambos as modalidades seguirão essa mesma característica. Pelo menos é o que está posto até agora. E daí, pensando nesse conceito de itinerários formativos, eu trouxe um exemplo de um itinerário composto entre ciências da natureza e matemática, para que vocês tenham uma ideia de como será essa composição. Então, o itinerário, ele tem lá como os componentes do itinerário diferentes fontes de energia, radiações e seus impactos no ambiente, microbiologia aplicada, análises de dados energéticos. Foi feita a distribuição da carga horária, das 10 aulas de 45 minutos. Então, eu tenho lá, para diferentes fontes de energias, 2 aulas. A habilitação prioritária é para o professor de física. Mas, se eu não tiver um professor de física que queira pegar esse componente, eu posso atribuir tanto para o professor de matemática, quanto para o professor de química. Certo? E daí eu finalizo a formação. Já são 11h32. Eu agradeço a presença de todos. Se tiver alguma pergunta agora, eu vou olhar lá no chat para poder responder. Acredito que o Luiz já tenha colocado no chat o link para registro de presença. Eu vou enviar também para as escolas o link, para aqueles professores que não tiveram acesso poderem preencher. Está aí tanto o link quanto o QR Code. E eu vou olhar agora no chat para ver se tem alguma pergunta. Oi. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Agora, então, é só subir lá naquele local lá e pegar para preencher, né? Isso. Fica em cima, né? Aqui na parte superior, né? Na parte superior, não entendi, professor. Fica na parte superior, eu fiz a semana passada, fica na parte superior, aí clica lá e vai estar o link para preenchimento, não é? Isso. Ah, tá bom. Obrigado. De nada. Já terminou? Posso ir lá preencher? Já sim, já encerramos o ATPC de hoje. Obrigado. Daniela, posso fazer uma pergunta? Tudo, gente. Pode sim. Certeza, pode sim. Então, o itinerário informativo vai começar esse ano, certo? O itinerário informativo a partir do ano que vem. Não esse ano. Esse ano começa o processo de escuta dos alunos, que é o que as escolas vão fazer, e a elaboração dele. Aí todo o plano de ensino, todo o roteiro que vai ser trabalhado nele é feito esse ano para o próximo ano. Isso. Ah, entendi. Eu achei bem legal. E daí as escolas, até o dia 15 de abril, já devem fazer essa formação com os alunos sobre os itinerários, o que vai ser feito, e para poder começar o processo de